Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. E aprender com Jesus Cristo a respeito de como evitar preocupações. As preocupações são a realidade em nossas vidas. A gente se preocupa com a formação pessoal, a gente se preocupa com os compromissos. Nós temos muitas razões para nos preocuparmos, mas nós temos também uma certeza de que o nosso Senhor, quando nós nos colocamos em sua presença, quando nós buscamos a sua presença, quando nós nos dedicamos ao Senhor e confiamos no Senhor, nós podemos descansar. É possível descansar sem buscar uma ilusão de que não tem necessidade de estar empenhado, ativo, trabalhando, produzindo. Nós precisamos de tudo isso. Precisamos trabalhar, precisamos produzir, precisamos realmente agir. Mas a nossa ação, ela deve estar vinculada e subjugada à vontade do nosso Senhor, à direção do nosso Senhor. É maravilhoso. Eu me sinto sempre muito seguro, muito feliz, porque Deus tem, na sua infinita compaixão, me abençoado grandemente. É meio paradoxal a minha experiência. Um sujeito que não tem nada e faz tudo. Parece estranho demais. Mas é por isso, é porque a gente confia, eu confio. Não tem. Eu não sou. Não dá para ninguém se aproximar por interesse. Eu sou um sujeito que não dá para ninguém se aproximar de mim por interesse. Não tenho nada. Agora, mesmo tendo tão pouco, mesmo vivendo com tão pouco, tendo conquistado tão pouco, eu tenho esta atividade permanente. Mais de meio século ininterrupto, serviço ininterrupto, com a gratidão, com a alegria, com regozijo, sem me limitar, sem me negar. Eu não tenho nenhuma necessidade, eu não sinto nenhuma necessidade de me poupar. Sabe por quê? Porque eu prometi me doar. Então, quem tem as coisas faz doações. Eu não tenho, me dou. Eu não tenho que doar, então dou a mim mesmo. Eu me dou na obra de Deus. Com esta visão de quem se doa, com esta visão de quem tem pouco e faz muito, para a glória do Senhor. Muito, vírgula, muito comparando com quem não faz nada. Vamos aprender juntos. Marcos capítulo 8, versículos 14 a 21. Nós vamos aprender com Jesus a não estar preso na preocupação. É possível não
ficar preso com a preocupação. A nossa leitura é esta, Marcos capítulo 8, versículos 14 a 21. E eles esqueceram de levar pão no barco e não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes? Tendo ouvidos não ouves? Não vos lembrais? Quando partis 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 12. E quando partiu os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Jesus não estava falando de pão de padaria, pão comum. Jesus não estava falando de fermento, produto, fermento natural ou fermento químico. Jesus não estava falando de coisas materiais. Jesus estava falando de conteúdo humano, vida fermentada, coração fermentado, pensamento fermentado. Uma das características do fermento é alterar. O fermento modifica, altera, tira o aspecto natural. Por esta razão, o fermento era vedado na Páscoa. A Páscoa não podia ter nada que contivesse o fermento. Não podia conter fermento nos pães. Eram chamados pães ázimos, pães que não levavam fermento, porque o fermento tem a característica de mudar, de alterar, de modificar, e não era permitido. Então o Senhor Jesus tinha ordenado aos seus discípulos irem para outra banda do lago de Genezaré. E eles entraram no barco, mas não se preveniram com pães. Já no barco, já preparados para partir, ele disse: Olha, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Na verdade, meus amados irmãos, a bem da verdade, Jesus queria poupar os seus discípulos de aparências, de violência, de materialismo. E era o que ele pretendia, que os seus discípulos estivessem livres de pensamentos maliciosos, de censuras gratuitas, censurar o outro. O fariseu, ele era mestre em censurar. Observava tudo das pessoas para censurar. E o Herodes, como era o rei mesmo fantoche dos romanos, mas o Herodes tinha o poder de executar, contrariando o direito, a justiça, a verdade.
Então o Senhor Jesus recomenda. O Senhor Jesus conhecia o fermento do Herodes. Foi com aquele fermento que ele arruinou muita gente, que ele matou, inclusive confessa a execução de João Batista. Então, quando o Senhor ordena eles partirem, eles não se preveniram e agora, com esta menção ao fermento, eles, poxa, esquecemos o pão. Esquecemos. É por isto que ele falou, é porque não temos pão. E Jesus não estava preocupado com o pão. Jesus estava preocupado com a fermentação da mente, da ação e, quem sabe, da mensagem. Como é uma realidade hoje? Mensagens fermentadas, vidas fermentadas, alterados por razões várias razões. Pessoas que você vê, pensa que ela é leal à sua liderança, é zelosa do bem, e você descobre que ela não tem essas características. Isolar não é o caminho. Tem condição de conviver e sobreviver? Não mude nada. Não tem esta condição? Prefira a pureza. Não se envolva com o fermento de ninguém. Não se envolva. Não mude para agradar as pessoas. Não renegue verdades e experiências para ser simpático. Então, o nosso Senhor percebeu, entendeu, conheceu que eles estavam preocupados, apreensivos, porque não levaram pão para a viagem. Não levaram. Mas o Senhor Jesus disse: por que vocês estão com este pensamento? Porque não tem pão? Vocês não estão só. Vocês não estão só. Não consideraste nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tem olhos e não enxergam, tem ouvidos e não ouvem, não vos lembrais do que já aconteceu? Quando parti 5 pães para 5.000. Quantas alcofas, cesto grande, quantas alcofas cheias de pedaço levantaste? 12. Que eu acho lindo aquele registro da multiplicação. Eles preocupados: Senhor, deixa esse povo ir embora, porque aqui é distante, aqui é deserto, não tem. Não, sirva a eles. Mas o que, Senhor? Se a gente tivesse aqui 300 dinheiro, não seria suficiente? Mesmo que tivesse o produto, tivesse aqui onde comprar. E Jesus fez o milagre e ainda deixou 12 cestos. Fez multiplicar para sobejar 12 cestos. Significa que cada um dos discípulos precisava manter aquilo, ter aquilo nas mãos. Tinha que ter como servir o povo. E é um sentido espiritual, mas apóstolos sem cesto cheio, ministro de Deus sem o cesto cheio, não. O cesto tem que estar cheio para servir, sem fermento. Não pode ter o fermento do fariseu, fazendo para aparecer.
E não pode ter o fermento do Herodes, fazendo para se mostrar com arrogância de qualquer natureza. Não pode. Então o Senhor ensinou a lição preciosa para eles. Quando parti 7 pães para 4.000, quanto sobrou? Sobrou 7 cestos. Eram 7 pães. 7 pães para 4.000 pessoas. E o Senhor fez um milagre tão grande que para o equivalente, para cada um dos pães, ainda sobrou um cesto cheio de pedaços após saciar a multidão. Nosso Deus é assim, e nós não podemos jamais estar com o nosso cesto vazio. O cesto tem que estar cheio e não ter o fermento do engano, nem da vaidade, nem da censura. Que Deus abençoe meus irmãos de uma forma profunda. E nós vamos fazer a nossa intercessão. Hoje, voltando ao ciclo da intercessão, orar pelo meu irmão Clóvis, que está muito doentinho, e a sua família é muito, muito preciosa para nós. Amizade antiga, muito respeito, muito carinho pelos meus irmãos. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos a Ti, meu Senhor, pela Tua bondade e graça. Suplicamos a Ti, meu Senhor, pela igreja. Guarda a Tua igreja de toda a terra, abençoa os meus irmãos, ajuda, meus senhores, que estão bem, sadios, alimentados, felizes. Ó Senhor, guarda os meus irmãos e abençoa os que estão enfermos, que estão fragilizados. Pai, toma em tuas santas mãos as nossas vidas. Te apresentamos agora, meu Senhor, especialmente o irmão Clóvis, a irmã Francisca, meu Senhor, a sua família. Toma em tuas santas mãos os teus servos. Ajuda, Senhor, da vitória, da graça. Tu és o nosso Deus. Estamos na tua dependência, meu Senhor, esperando na tua misericórdia. Dá, meu Senhor, aos teus filhos a graça. Dá, meu Senhor, o alívio. Tu és o nosso Senhor e tu pode levantar o teu servo. Tu és o Senhor da vida. Deus fiel e santo, Deus todo-poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.